Muito bem, então vamos lá. Então, aqui, ó, exercício número 1, né? Analisa o circuito abaixo. Então, aqui um circuito em série, né? Ó, tem 3 resistores. Aí, letra A. Letra A que determina a resistência total. Então, resistência total. Aí, no caso, vai ser R1 mais R2 mais R3. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Gostoso é uma coisa. Tá quente. Muito bem. Chocolate. Então, R1 é igual a 2, R2, 1 ohm, e R3, 5. Então, RT igual a 8 ohms. Né? 8. Aí, a corrente, é lei de Ohm, né? Aí, aqui, olha aqui, veja aqui, ó, né? Lembra que eu falei que a tensão pode ser dada por V, U e a letra E, né? Aqui, esse exercício aqui que eu peguei de um livro, você coloca como letra E, né? Então, a tensão é a resistência vezes a corrente. Mas ele quer calcular a corrente aqui. Né? A corrente vai ser tensão dividido pela resistência. Então, 20 dividido por 8. Vou dar esse aqui. 20 dividido por 8. 2,5. Então, 2,5 ampere. Aí a tensão, né? Ó, aqui ele está chamando de V1 a tensão no resistor 1. Né? V1 a tensão no resistor 1, que nós calculamos como VR1, a tensão no resistor 1. O índice aqui não altera a análise, tá? Então, aqui ele está chamando a queda de tensão no resistor 1 de V1. Aí quer saber o V1, V2 e V3, né? As quedas de tensão. Então, vamos lá. Então, V1 é igual a R1 vezes I. Eu vou fazer a lei de Ohm somente para esse resistor 1, para mim saber qual que é a tensão que ele está consumindo aqui. Tá? Qual que é a queda de tensão sobre ele. Então, vai ser 2 vezes 2,5. Então, V1 é igual a 5. 5 volts. Então, dos 20 volts aqui da fonte, o V1 está, vamos dizer assim, provocando uma queda de 5 volts. V2, R2 vezes I. O R2 vale 1 e o I 2,5. Então, o V2, 2,5. Então, a queda aqui, 2,5. E aí, o V3, né? O V3 é o restante, né? Porque a soma das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Então, se a tensão da fonte é 20, o V1 é 5, o V2 é 2,5. Então, 7,5. Então, para chegar até 20, 12,5. Então, o V3 é igual a 12,5 volts. Ok? Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo, né? Muito bem. Aí, agora, calcular a potência. Calcular a potência. Calcular a potência aqui está bem fácil. Deixa eu apagar aqui para ter espaço, para não ter que mudar aqui. Então, vamos lá, ó. Alguém chegou. Muito bem. Deixa alguém escrever alguma coisa aqui. Não. Muito bem. Vamos lá. Então, potência. Vamos calcular a potência em cima de cada resistor, né? Ó, que é a potência dissipada pelos 3 resistores, letra D. Então, a potência 1, vou chamar de P1, que é a potência no resistor 1. Eu posso calcular assim, ó, a tensão V1 vezes a corrente,
Ou posso calcular assim também, ó, R1 vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, vamos calcular aqui, ó. V1. V1 é igual a 5. E a corrente é igual a 2,5. Então, a potência P1 é 5 vezes 2,5, 12,5 watts. Se eu calcular por essa outra fórmula, R1 é igual a 2, vezes o I é 2,5. 2,5 ao quadrado. Vamos lá. 2 vezes 2,5 ao quadrado. 12,5, né? Mesma coisa. Então, eu posso utilizar qualquer uma das fórmulas, eu vou ter o mesmo resultado. Aí, P2. P2 eu vou calcular com uma outra fórmula também que é possível. Eu posso fazer isso aqui, ó, V2 sobre R, tá? V elevado ao quadrado dividido por R também me dá o valor da potência. Então, o V2 é igual a 2,5. 2,5 ao quadrado dividido por R, aqui no caso tem que ser o R2, né? Para saber a potência em R2 é igual a 1. Então, vai ser 2,5 ao quadrado, né? 2,5 ao quadrado. 6,25. 6,25 dividido por 1, 6,25, né? Então, 6,25 watts. E P3, V3 vezes I, vai ser 12,5 vezes 2,5, né? 12,5 vezes 2,5. 12,5 vezes 2,5. 31,25 watts. 31,25 watts. Então, aqui estão as três potências, tá? As três potências. 12,5, 6,25 e 31,25 watts. O exercício ele quer que você compare, né, a potência da fonte com a soma das potências consumidas nos resistores, né? Aqui a potência calculada no item D. Então, a potência da fonte é a corrente que sai da fonte vezes a tensão da fonte. Então, vamos chamar aqui de P total é igual a o V total vezes a corrente total. Então, o V total é 20, a corrente é 2,5. Isso aqui dá 50, né? 20 vezes 2,5, 50. Tudo bem, 50 watts. Né? Então, é a potência que a fonte está fornecendo. A fonte está fornecendo 50 watts em 20 volts. Né? E se eu somar P1, vou colocar aqui, ó, P1 mais P2 mais P3, vamos ver quanto que dá. 12,5 mais 6,25 mais 31,25. 50. Então, bateu, né? A potência que está sendo fornecida é a potência que está sendo consumida. Ok, pessoal? Tranquilo aí, né? Esse exercício 1 aqui, ele resume quase tudo que nós já estudamos. Não consegui fazer esse exercício aqui da letra A, a letra E tá muito bem, tá? Tem algum exercício específico que vocês queiram que seja resolvido, não? O 5, professor. O 5? Deixa eu resolver esse aqui que o Luiz tinha falado antes. Beleza. Professor, aqui, o 3 também, o 3 eu estou tendo dificuldade no 3. No 3? Isso. Mas qual do 3? É o
que é o de 30 volts, né? Ah, o tem primeiro. 12 aqui, ó. Tem os Isso, dois. isso. Tá, então vamos resolver o 3 aqui. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Determine a corrente I. Então, tem que calcular a corrente, certo? Ah, não. Determine as resistências de valor desconhecido e a corrente I. Não, beleza. Então, tem que determinar, nesse caso aqui, ó, tem esse R aqui, que eu não sei o valor dele, e também vamos descobrir a corrente que está circulando aqui. Tá? Vejam aqui que a corrente está nesse sentido aqui, né? Então, essa corrente aqui, ela vai ter um valor negativo, né? Porque aqui é o negativo e aqui em cima é o positivo. Aqui, o exercício está pedindo um valor contrário ao convencional, está pedindo a corrente no valor de sentido real, mas é o mesmo cálculo, só colocar um menos aqui. Acho que nem precisa colocar esse menos, só para não tirar a dúvida, né? Aqui ele está pedindo um valor de sentido real, que é o mesmo, a fórmula de cálculo é a mesma. Mas, enfim, como aqui eu tenho, ó, a tensão V, 30 volts, e a resistência total, ele já te dá o RT aqui, ó, 30 ohms, eu já consigo calcular a corrente. Corrente é a tensão total dividido pela resistência total. 30 dividido por 30 igual a 1. Então, a corrente eu já sei. Aí, para mim calcular esse R aqui agora, tá? Para mim calcular esse R. Eu vou chamar esses dois caras aqui, ó. Vou chamar esse aqui de R1 e aqui de R2. Tá? E o R. Então, a resistência total vai ser a soma de todos os resistores. R1 mais R2 mais R. Né? Aí o exercício já me dá aqui, ó. O R total é 20, é 30. Então, eu já vou substituir, ó. A soma desses três caras tem que dar 30. O R1 é 10 e o R2 é 12. Mais R. Então, agora ficou fácil, ó. Vai ser 30 igual a 10 mais 12, 22, mais R. Aí eu passo o 22 para o outro lado do igual, só que ele vai passar com um sinal trocado, né? Ele está positivo, passa negativo. Igual a R. 30 menos 22, R é igual a 8. Ok? Ficou claro aí? Beleza, professor. Obrigado aí. Tá. Aí o seguinte aqui é o mesmo raciocínio. Tá? É a mesma forma, tá? Aqui já tem a tensão, 60, a resistência, 60K, né? E aí dá para você já calcular a corrente. E o R, você usa essa mesma ideia. Tudo bem. Então vamos lá agora para esse exercício que o Luiz tinha comentado, ó. Vejam o seguinte. Alguém falou alguma coisa aí. Professor, vi que sempre usa RT. Que raios quer dizer REQ? Não achei explicação. Não, beleza. Então vamos aqui, a primeira conta. R, tem alguns livros, fala de REQ ou RT, né? Que na verdade aqui é chamado resistência equivalente. Equivalente. Tá? E eu chamo de resistência total. Tá? É a mesma coisa. E, por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos supor que você tem um caminho aqui, ó, que tem 3 resistores. Aí esse aqui vale 4 ohms, esse aqui vale 8, e esse aqui vale 8. A soma deles é igual a 20. Né? Igual a 20. Então, eu
coloco que a resistência total desse trecho aqui é de 20 ohms. Né? Mas existem alguns livros que falam o seguinte, esse circuito aqui, ele equivale a uma resistência de 20 ohms. Então, por isso que falo, a soma deles é equivalente a 1 de 20. Então, às vezes é colocado resistência equivalente, quando você faz essa simplificação. Só isso. Ficou claro? Beleza. Marcelo, os cálculos faço bem, minha dificuldade é as formas. A lei de Ohm, senhores, vocês têm que gravar ela, não tem jeito. É por isso que eu passo muito exercício. Tá? Vocês têm que decorar. A lei de Ohm, ela vai estar junto com vocês sempre. Tá? Sempre. Tanto na prática como na teoria. Sempre essa fórmula aqui, ó, V igual a R vezes I, vai estar presente. Né? Tem até o triângulo, né, da lei de Ohm, que é assim, ó, V, R, I. Aí, se você quer descobrir o V, é só se você, vamos dizer assim, eliminar o V e ver aqui o que sobra, né? R vezes, aqui é como se fosse um vezes aqui, essa barrinha aqui, vezes I. Se você quer saber o R, você elimina o R, fica V sobre I, né? Ou se você quer saber o I, fica V sobre R. Então, isso aqui, senhores, vocês têm que decorar, não tem jeito. Tem que entender isso aqui. Esse triângulo aí é bom, professor. Né? Não pois é. Quando eu fiz curso técnico, o professor, ele fez, cara, foi um cara, foi muito, vamos dizer assim, atencioso, né? Ele imprimiu um monte desses triângulos, aí plastificou e deu para todo mundo, cara. Todo mundo tinha um triângulozinho laranjadinho na escola. Para não esquecer mesmo. Não, hoje vocês têm celular, hoje é muito mais fácil. Diga lá. Na realidade, eu acho que eu me expressei mal aqui. Eu tenho grande dificuldade de achar a fórmula na leitura da questão em si. Essa é a minha dúvida. Aplicação, né? Isso, não é bem a fórmula. A fórmula é essa daí mesmo, mas é identificar na leitura. Por exemplo, um resistor, uma potência, uma resistência, por aí, entendeu? Entendi. Aí, o que identificar? Igual na primeira questão aí, nossa, entendi super bem, mas por quê? Porque você já apresentou a fórmula. Entendeu? Aí Entendi. fica mais fácil. Não, beleza. Mas o exercício é justamente para isso mesmo, tá? É para vocês treinarem. Porque realmente o que você falou, eu entendi agora, é vocês interpretar o que está se pedindo para aplicar a fórmula. Porque o cálculo matemático aqui relativamente é simples, né? Tem muita complicação. O que pega mesmo é você interpretar para saber o que se pede, né? Acho que é um pouco por aí. Mas com treinamento a gente vai pegar isso aí. Tá? A ideia é que muitos desses exercícios, pessoal, vai chegar um momento que vocês vão conseguir responder sem fazer cálculo. E isso é o objetivo, que vocês desenvolvam uma capacidade de análise. Tá? Porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês têm que ter vamos dizer assim, uma capacidade de analisar o que está funcionando. Porque eletricidade você não vê. Então, você chega a se deparar com um painel elétrico e aí você vai ter que tomar alguma ação. E ele está paradinho ali. Ele está energizado, mas você
só vai ver alguma luzinha que vai estar acesa ali, algum LEDzinho, indicando que está ligado. Ou a posição do disjuntor que vai estar on, ou vai estar ligado, né? Então, aí vocês vão ter que desenvolver essa capacidade de análise, tá? Para poder tomar a decisão correta, né? E isso passa pelo nosso conteúdo, né? Conseguir analisar circuitos, a ler circuitos. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Olha o Ananias aí. Beleza. Vamos lá. Não, Luiz, que isso? Desculpa nada. Aqui é o momento de perguntar mesmo. Se eu não souber, a gente dá um jeito de procurar quem sabe, mas aqui é para perguntar. Então, veja aqui, pessoal, ó, o seguinte. Esse circuito aqui está um pouco confuso. Ó. O positivo está do lado de cá e o negativo está aqui em cima. Só está invertida a fonte, mas aqui, ó, a corrente está indicando aqui, a corrente está indicando que ela está nesse sentido, né? Ou seja, ó, vou colocar em vermelhinho aqui. Né? Ela está aqui, está saindo pelo positivo. Então, só está um pouco diferente do habitual que a gente está acostumado, né? Que é o positivo em cima e o negativo embaixo. Mas isso aqui não muda nada. Aí o que acontece, ó? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, um ponto onde você tem 3 ou mais ligações, é chamado de nó. Tá? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Tá? Aqui é um nó. Tá vendo? Tem 3 resistores ligados a esse ponto aqui, ó. Tem um resistor de 4.5 aqui, de 1,3K, né, aqui 4.5K, e esse aqui de 2.2K. Então, aqui eu tenho um nó. Tá? Vou colocar aqui um nó A. Pode colocar qualquer identificação nele. Então, o que acontece? Normalmente, a corrente, quando chega no nó, corrente I, ela chega nesse nó aqui, ela se divide para todos os setores que estão interligados a esse nó. Tá? Só que, porém, é o seguinte, esse resistor de 2.K aqui, ó, ele não tem um caminho fechado para ele. Tá? Ele está aberto aqui, ó. Então, a corrente, ela precisa de um caminho fechado para circular. Tá? Igual a fonte aqui, ó, ela sai do terminal positivo e ela tem que chegar no negativo. Se esse caminho estiver aberto, não tem corrente. Tá? Então, a corrente sempre ela vai circular num caminho fechado que tenha a menor resistência possível. Tá? Então, vejam o seguinte, a corrente, ao chegar nesse nó, ela vai ter 2 opções. Circular aqui pelo resistor de 4.5, que é esse aqui, e circular por esse de 2.2. Porém, o de 2.2 não tem um caminho fechado. Né? Então, é como se tivesse ligado aqui ao negativo, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Ligado aqui uma resistência aqui, tão alta, de valor infinito. Né? Que está aberto, quando o circuito está aberto, você tem uma resistência infinita. Se a resistência é infinita, a corrente é 0. Tá? Então, o I que vai vir para cá vai ser 0 ampere. Então, o que vai acontecer? A corrente aqui, ela vai circular por aqui, né? Então, se a corrente nesse cara aqui é 0, apesar de ele estar ligado ao circuito, eu posso considerar ele. É a mesma coisa que eu fizesse essa simplificação aqui do circuito, ó. Aí um de 1.2, 4,5, 3 e 1,3. Ficou claro aí, pessoal? Ficou, professor. Ficou, né? Porque isso aqui
acontece em algumas situações, não nesse circuito aqui, mas assim, de repente algum ponto de um circuito, de alguma instalação que você está analisando, ela não está desligado. Está desligado assim, não está funcionando. Mesmo com todos os interruptores ligados, todos os disjuntores ligados, aquela determinada parte do circuito não está funcionando. Está recebendo energia, mas não está funcionando. Pode ser um caso desse, né, que o componente, no caso aqui, esse resistor de 2.2K, ele está conectado somente em um terminal, o outro está aberto. Se estiver aberto, não circula corrente. Né? E aí, tem muito erro de alguns profissionais que, se ele for medir a tensão que está aqui nesse nó, né, é possível saber a tensão que está aqui, o V. A tensão que está aqui. O V é a tensão no nó. Tensão no nó. Tensão no nó. Que vai ser a mesma, o mesmo valor de V nesse nó vai ser o mesmo valor aqui, ó. Tá? Depois lá na frente a gente vai entender o porquê disso aí. Aí se eu não conseguir analisar, eu falo assim, pô, mas tem tensão de um lado, tem tensão do outro, por que não está funcionando? Né? Ele vai te confundir. Né? Mas aí é aquela coisa. Se a tensão aqui é V e aqui também é V, não há diferença de potencial, né? Não há diferença de potencial. Então, não há circulação de corrente. A corrente tem que sair de um potencial maior para um potencial menor, né? No caso aqui, ó, se eu ligasse esse ponto aqui ao negativo, aí se você fosse medir a tensão nesse ponto aqui, você ia medir 0 volts, tá? 0 volts. Aí você ia ter aqui, ó, um valor de V, por exemplo, porque aqui é 10 volts e um valor de 0. Então, você tem uma diferença de 10 para 0. Então, a corrente vai circular aqui. Como não tem nada ligado a esse ponto, se você for fazer a medição, você vai medir os 10 volts no ponto A e aqui também vai medir 10 volts. Né? Aí isso aqui pode, na prática, quando você estiver numa atuação, pode gerar alguma confusão, né? Assim, pô, como tem tensão aqui, não tem corrente, né? Não está funcionando. Não é à toa que chama nó, não. Mas beleza. Mas isso aqui eu já estou antecipando muita coisa aqui para vocês aqui, mas é bom, essas oportunidades aqui é bom de Professor, dar algum exemplo. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que se o circuito estiver aberto, você não consegue medir a corrente? Não, a corrente é 0. Corrente é 0. Isso, Fechou, mas você consegue medir a tensão. Mas a corrente não. Na corrente não. Beleza. Igual o Luiz. O Luiz colocou um resistor morto. É isso mesmo. Aqui, esse cara aqui, ele está conectado aqui, mas ele não está interferindo no funcionamento do circuito. Né? Por exemplo, você pode pegar uma instalação, alguma luminária, né? Sei lá, algum equipamento elétrico, algum motor, que vocês forem trabalhar e pegar um motor monofásico, ele está conectado só de um lado, mas do outro não. Todo o restante da instalação está funcionando, só aquele motor que não. Aí você vai lá e mede a tensão dele, tem tensão, mas aí não tem corrente. Aí o circuito vai estar aberto em algum ponto. Você vai ter que seguir lá o fio, seguir todo o circuito para descobrir onde ele foi desconectado, onde esse cabo rompeu. Tá? Eu já vi muito cara apanhar por essas ligações, vamos dizer assim, equivocadas. Eu já vi uma situação aqui, ó. O cara pegou, ligou, por exemplo, esse mesmo resistor, ligou ele aqui ao nó A, e aí ele pegou esse cabo aqui, deu uma volta com ele, não sei na onde, pegou e ligou no mesmo ponto. Aí falou, cara,
não vai funcionar. Você está ligando no mesmo ponto. Né? No mesmo ponto. A tensão que está aqui no NOA é a mesma tensão que está aqui, ó. Apesar de ter um caminho fechado aqui, mas não vai funcionar. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi. Eu acho que foi mais ou menos isso que o cara fez. Não foi isso aqui não, estou confundindo. Não foi isso aqui não. Mas foi isso aqui, deixa eu tentar fazer um circuito aqui. Foi mais ou menos isso aqui, ó. Tem a fonte aqui, né? Apesar que lá era a fonte corrente alternada, mas tudo bem. Tem a fonte aqui, o positivo, e aqui o negativo. Aí ele pegou e fez essa ligação aqui, ligou uma parte aqui do equipamento aqui no positivo, era uma máquina de solda. Né? Vou colocar aqui a carga aqui. Ligou no positivo. Aí a outra parte deu uma volta gigante na instalação e ligou aqui, ó, no mesmo ponto. Aí media a tensão desse lado aqui, tinha tensão, aí media do lado de cá também tinha tensão, mas não funcionava. Por quê? Apesar de ter um caminho fechado, só que você tem que ter um caminho fechado do terminal positivo para o negativo. Né? Você ligou os dois lados no positivo, não está funcionando nada. Entenderam? Beleza. Não tem como funcionar com dois positivos, tem que ter um positivo e um negativo. Mas para descobrir isso aqui foi um dia. Mas vamos lá. Então aqui agora ficou fácil, né? Ó. Agora aqui é um circuito em série. O que o exercício pede lá, eu nem vi aqui. Quer saber a corrente total e a resistência total. Então, agora aqui, para calcular a resistência total, basta somar todos os resistores aqui, né? Então, R total vai ser 1.2 K, vou colocar K aqui, mais 4.5 K, então está todo mundo em K, 3K e 1,3K. Então, aí, 1.2 mais 1.3, 2,5, 2,5 com 4,5, 6, 7,5, mais 3, 10. 10K ohms. Tá? Eu não fiz aquela conversão aqui de 10 elevado a 3, né? Você pode fazer também. Vou fazer na calculadora, não vai interferir no resultado, porque aqui está todo mundo no mesmo múltiplo, né? Todo mundo em K ohms, né? Se tivesse algum que tivesse somente em ohms ou em mega ohms ou giga ohms, aí teria que fazer a conversão, porque senão a soma daria errado. Então, a resistência total 10K, né? E a corrente, tensão, dividido pela resistência total, tensão total. A tensão da fonte aqui é 120. Então, 120 dividido por 10, aí aqui eu tenho que fazer a conversão, né? 10 vezes 10 é a terceira. Né? Aí, aquela jogadinha, para mim jogar o 10 aqui que está dividindo, 10 elevado a 3, subir com ele aqui, tirar ele aqui da divisão, eu coloco 10 a 3, só que eu inverto o sinal dele, então fica 10 a menos 3. E eu faço a divisão aqui, ó, 120 por 10 é igual a 12, né? Alguém chegou aí. Então fica 12 vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui é matemática, tá, pessoal? Se tiver dúvida, pega isso aqui e joga na calculadora, que aí vai te dar o mesmo resultado. Então, 12 vezes 10 a terceira, 10 a menos 3 ampere. Esse 10 a menos 3 é o milho, né? Então, é 12 miliampere a resposta. Muito bem.
Então, vamos lá, vamos para o exercício 5 aqui. Então, olha lá, analise o circuito a seguir. Então, tem uma fonte aqui de 220 volts, positiva aqui, negativa aqui. Eu tenho uma lâmpada. Uma lâmpada também, pessoal, a lâmpada é uma resistência, tá? Ela é uma resistência. A diferença da lâmpada para um resistor é que a lâmpada, ela transforma a energia em luminosidade, né? Em alguns casos, aquecimento e luminosidade, né? Ela aquece, ela esquenta, né? Energia térmica, transforma energia elétrica em energia térmica em energia luminosa. O resistor, ele somente esquenta, né? Ele só transforma a energia elétrica em energia térmica, né? Só aquece. Tá? Professor, todos os resistores aquecem? Todos. Uns mais, outros menos. Vai depender da corrente, da tensão que ele está sendo submetido e o valor da resistência dele. Tá? Então, eu posso substituir essa lâmpada por um resistor, para mim conseguir interpretar o circuito. Mas vamos lá. Considerando que a lâmpada L foi projetada para funcionar numa rede de 120 volts. 120 volts. Só que aqui, ó, a fonte é de 220. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? A minha lâmpada aqui, ela vai ter que ter uma queda de 120, que a lâmpada foi para 120. E esse RX aqui, que eu não sei o valor dele, ele vai ter que consumir quantos volts? Alguém chuta aí? 100 volts? 100 volts, exatamente. Já estão começando a fazer a análise do circuito sem fazer cálculo nenhum. Exatamente isso aí, ó. Se a fonte é 220, a lâmpada tem que funcionar com 120, esse RX tem que funcionar com 100. Aqui eu já descobri a tensão dos dois componentes aqui, ó, só por análise, né? E aí a lâmpada, ela tem que dissipar 60 watts. 60 watts é a potência da lâmpada. Vou chamar de PL aqui, ó. PL é igual a 60 watts. Né? E a tensão, vou chamar de VL, que é a tensão da lâmpada, é de 120. Aí quer saber o valor da resistência X, né? O valor de X, que garanta o funcionamento nominal da lâmpada. Ou seja, qual o valor de RX aqui, que vai ter uma queda de 100 volts e vai fazer com que a lâmpada funcione normalmente. Beleza. Então, vamos lá. Vamos descobrir mais coisas aqui, ó. Eu tenho a potência da lâmpada e tenho a tensão da lâmpada. Com essas duas informações, eu consigo calcular a corrente da lâmpada e também a resistência da lâmpada. Vamos calcular a corrente primeiro. A corrente vai ser, lembra da fórmula ó, da potência, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Se eu passar a tensão para o outro lado igual, olha que eu tenho P sobre V é igual a I. Então, se eu dividir a potência pela tensão, eu acho a corrente. Então, aqui eu vou pegar a potência da lâmpada e dividir pela tensão da lâmpada. Então, vai ser 60 dividido por 120, 0,5 ampere, né? Ou 500 miliampere. Muito bem. Então, veja aqui. Então, a lâmpada, para funcionar perfeitamente, eu tenho que passar, ela tem que funcionar com uma corrente de 0,5 ampere. Então, se a corrente que vai passar aqui na lâmpada é o IL, é um circuito em série, então a corrente que passar na lâmpada tem que ser a mesma corrente que sai da fonte, né? E vai ser a mesma corrente que vai passar no RX. Então, a corrente da lâmpada, o IL, é igual à corrente total, né? O IT, a corrente total do circuito. Então, 0,5 ampere. Beleza. Então, vejam só aqui agora, ó. Agora eu tenho 1 milhão de formas de
e chegar no resultado do RX aqui. Eu tenho muitas informações aqui, tá? Poderia calcular a resistência da lâmpada, RL, calcular a resistência total do circuito, depois chegar no RX, mas eu vou pelo caminho mais, assim, caminho mais curto. Então, veja aqui, ó, eu sei a tensão que está aqui no RX, chamar de VRX, e eu sei a corrente que passa aqui pelo RX, a corrente IL ou a corrente total. Então, lá, ó, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Se eu jogar a corrente que está aqui multiplicando para cá, dividindo, eu deixo o meu R aqui sozinho, né? Eu consigo achar o R dividindo a tensão pela corrente. Então, vejam, se eu tenho RX, eu tenho a tensão nele aqui, ó, 100 volts. Vou chamar de VRX, a tensão em RX. Eu tenho a corrente que passa por ele, que é a corrente IL, ou a I total. Eu calculo RX diretamente aqui, ó. Então, será 100 dividido por 0,5. Então, RX é igual a 200 ohms. Então, letra C. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Já vou ver. Não, mas veja bem, Luiz, ó, a pergunta do Luiz, ó, se a resistência foi projetada para 120, né, a lâmpada foi projetada para 120, como vou calcular sendo que apliquei uma DDP, né, mais alta, 220? Exatamente, ó, no circuito aqui, ó, o circuito, ele está aplicando 220, mas ele não está aplicando 220 somente na lâmpada, ele está aplicando 220 no circuito todo. Então, os 220 está sendo dividido, tá? Sendo distribuído, tá? Então, para mim fazer com que essa lâmpada consuma somente 120, eu tenho que colocar um valor de RX aqui, ó, que consuma 100 volts, tá? Então, esse circuito aqui é chamado divisor de tensão. A tensão que está aqui na fonte está sendo dividida por esses dois caras, por isso que esse circuito aqui funciona. Ficou claro? Pessoal, estão muito quietinho aí. Ficou claro esse exercício? Ficou. Professor. Ficou, professor. Beleza, professor. Ficou sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tem umas caras novas aqui que eu não lembro das outras aulas. Alan, tudo jóia aí? Alex? Beleza? Tudo de boa. Beleza, muito bem. Tudo tranquilo, beleza. Gesanes. Beleza, professor. Gesanes, não estou te ouvindo. E quem mais aqui? Rafael, Paulo, Edicácio. Tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Então, ó, vou fazer um exercício aqui com vocês. Aqui. Vamos supor, sem fazer conta, tá, pessoal? Sem fazer conta. Vamos ver o que vocês vão falar. Vamos supor que eu colocasse aqui, ó, um RX de 300 ohms. Eu pegasse esse RX aqui da letra E, de 300 ohms. O que vocês acham que ia acontecer nesse circuito? O RX ia ficar com o mesmo 100 volts?
Não. Ia ficar com quanto? Mais ou menos de 100? Ele vai aumentar, professor. Ele vai aumentar, exatamente. Vai para 150? Eu não sei, mas ele vai aumentar. E o que vai acontecer com a lâmpada? Vai diminuir. Vai diminuir a tensão dela, não vai? Vai. É porque eu tenho 220. Se esse cara aqui for aumentar o consumo dele, esse aqui tem que cair, não tem como fazer mágica aqui, o 220 não vai mudar. Então aí, a lâmpada vai funcionar adequadamente? Não. Não. Né? Ou ela vai ter uma luminosidade mais baixa, ou ela vai meio que apagar. Né? Mesmo ligada no circuito, ela vai apagar. Muito bem. E se eu fizer o seguinte, se em vez de eu pegar o de 300, eu ligar um resistor de 150, o que vai acontecer? Diminui a RX. A lâmpada não iria funcionar, né, professor? Porque a corrente nela seria maior, poderia até queimar a lâmpada. Exatamente, é isso que vai acontecer. Se eu ligar um resistor menor de 120, de 150, essa tensão aqui nele vai cair. Tá? A tensão aqui nele vai cair. Né? E aí o que vai acontecer? A tensão da lâmpada vai aumentar. A tensão da lâmpada vai aumentar. Só que ela funciona com 120. Se eu colocar uma tensão acima do que ela foi projetada, provavelmente ela vai queimar. Tá? Então... Queima na hora. Não, vai queimar, não tem jeito. Muito bem, pessoal. Ficou claro, acho que todo mundo conseguiu assimilar esse exercício aqui. Esse exercício, ele exige, né, uma análise um pouco mais apurada. Tem mais algum aí que vocês queiram que façam? Sim, professor. Diga. Deixa eu pegar aqui, acho que é o 11. O 11. Ah, rapaz, esse aqui... A 8 também, né? Esse 11 aqui... Esse 11 aqui acabou passando, mas deixa ele um pouquinho mais para frente, porque aqui ele está falando de circuito paralelo, a gente não estudou ainda. Circuito paralelo, né, ligados em paralelo, né? Isso aqui a gente não estudou ainda. Então, só pedir um pouquinho de paciência para vocês, depois eu respondo ele para não confundir, pode ser? Pode, professor, tranquilo. Tá? Aí Pode ser, sim, professor. Ele não vai ser considerado para a prova, não. Então, o outro era o 8. Ó, o 8. Então, vamos lá. Considere o circuito elétrico mostrado abaixo, composto por uma bateria ideal, né, de resistência interna desprezível, né? Então, aqui a bateria aqui de 60 volts. E 2 resistores, né? Então, um resistor de 10 e um de 50. Ele quer saber a potência dissipada pelo resistor de 50. Então, qual que é a potência que esse cara está consumindo aqui, ó? Quantos watts? Oi? Alguém quer falar? 10. Então, beleza. Então, quer saber qual que é a potência que esse cara está consumindo, né? Então, a potência, eu posso calcular potência igual a tensão vezes a corrente. Para mim calcular a potência somente dele, eu tenho que saber a tensão que ele está consumindo e a corrente que está passando por ele. A gente não tem essa informação, né? A corrente vai estar circulando aqui, mas a gente não tem essa informação. Aí eu posso também usar essa outra fórmula aqui, ó. R vezes ao quadrado. Aí, novamente, depende da corrente. E também eu poderia usar essa outra fórmula aqui, ó. V ao quadrado sobre R. Né? Mas também eu não tenho a tensão nele. Então,
tem que achar ou a corrente ou a tensão em cima desse resistor. Eu vou achar a corrente, né? Porque qual que é a forma mais fácil de achar a corrente aqui? Eu simplifico meu circuito, transformo meu circuito num circuito com somente uma resistência e uma fonte, eu aplico a lei de Ohm, né? Resistência total aqui. Então, vai ficar o R total, 10 mais 50. Então, R total igual a 60. Né? 60 ohms. Para mim calcular a corrente. Por exemplo, a pessoa... V sobre R total. A tensão da fonte é 60, a resistência total 60. 1 ampere. Né? Aí, eu já tenho um valor de corrente e eu tenho um valor de resistência aqui de 50. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Né? Essa fórmula aqui, que ela já tem a potência calculada pela resistência e a corrente. Né? Vou ter que eliminar as outras. Essa é a forma mais fácil de eu encontrar a potência. Então, vamos lá. A potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. O R é o 50. E a corrente ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado é 1, né? Então, 1 vezes 50 é 50. Então, a potência consumida por esse resistor é de 50 watts. Letra C. Ok? Ok. E a potência consumida pelo resistor de 10 ohms? Quantos watts? 10 watts? 10 watts. Todo mundo consegue ver que é 10 watts? Sim. Sim. Tem alguém que não entendeu por que o resistor de 10 ohms consome 10 watts? É porque 50 mais 10 é 60. Não, não é por isso. Não? Não, porque 60 aqui é 60 volts, ó, não é watt. Ah, tá. Foi... Alguém explique, alguém que falou que entendeu, explica aí. A potência é a resistência vezes corrente. Então, se a resistência é 10, seria 10 vezes 1, que dá 10. Então, potência igual a 10 watts. Isso. Exatamente, é isso mesmo. É aplicar a fórmula da potência aqui, ó. Corrente é 1, então vai dar 10 watts. 10 vezes 1, 10. Beleza. Coincidiu que a potência fornecida, né, é 60 watts. A potência total é 60 watts, né? Aí coincidiu com 60 volts. Né? Muito bem. Mais alguns, senhores? Deixa eu ver se tem aqui para baixo aqui. Acho que está bem tranquilo. Tem alguém que está com alguma dúvida, algum ponto? Ah, o Luiz colocou, porque o valor de I é 1, exatamente. Isso mesmo. Isso que dá 10. Essa 13, professor. Oi? Essa 13 eu também estou em dúvida nela. A 13? Isso, essa aí. Tá, então vamos lá, 13. Então, aqui, ó. Uma bateria DC, né? Como eu falei, corrente contínua aqui, no caso, direct contínuo, que é em inglês, e 24 volts. Então, vamos desenhar. Sempre tem que desenhar o circuito, pessoal, senão a análise fica complicada. Então, mais, menos, 24 volts. Alimenta um circuito série, né? Série por R1, 120, e R2, 360. Então, aqui, ó. R1, R2. Série, eu só tenho somente um caminho para a corrente. A corrente sai do positivo e chega no negativo. Então, ele quer saber a tensão em R2. VR2, a tensão em cima desse cara.
Desses 24 volts aqui, quanto o R2 está consumindo? Tá. Então, a mesma coisa. Lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Né? Para mim achar o VR2, a tensão no resistor 2, eu tenho que utilizar somente o resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. Né? Então, o valor de R2 eu tenho, que é 360. O valor da corrente é que eu não tenho, eu tenho que descobrir. Né? Então, a corrente, novamente, eu vou pegar e simplificar o meu circuito, achar o meu R equivalente aqui, ou R total, né? Achar meu R total aqui e calcular a corrente. O R total é a soma R1 mais R2, 120 mais 360, o R total será 480 ohms. Aí a corrente será a tensão dividido pela resistência total. 24 dividido por 480. 24 dividido por 480. Então, 50 vezes 10 a menos 3, né? 50 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 50 miliamperes. Beleza, agora eu já consigo aplicar a lei de Ohm aqui para a tensão em cima do resistor 2. Vou fazer aqui do lado de cá. Então, VR2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente, que passa pelo resistor 2. VR2 será 360 vezes 50 mil. 50 vezes 10 a menos 3. Então, usando a calculadora aqui, né, ó, meu último resultado, eu coloco ele aqui como ANS, né, que eu vou precisar dos 50 mil aqui na fórmula. 50 mil vezes 360. Vezes 360. 18. Né, 18. Então, a tensão será 18 volts. Letra E. Então, o VR2 aqui, ó, ele está consumindo a tensão de 18 volts. E quanto que está aqui a tensão em cima do R1? Tá 6, professor. 6 volts, isso mesmo. Né? 6 volts. Se aqui, ó, a fonte é de 24, R2 consome 18, tem uma queda de 18, o restante está em cima de R1, 6 volts. Tá? 6 volts. Agora vejam o seguinte, pessoal, ó. A tensão, 6 volts, né? Tem uma relação aqui com essa tensão aqui do R2 de 18, né? Alguém consegue ver alguma relação aqui, não? Esses dois valores de tensão? Não. Ninguém? Eu não, professor. Olha aí, ó. A tensão em R2 é 3 vezes maior que a tensão em R1, não é? 18 e 6? Sim. Positivo. Ok. E veja o seguinte, ó, os valores das resistências. Ó. O R1 é 120 e o R2 é 360. Ó. 3 vezes também mais. 3 vezes também mais. Então, o valor das resistências é proporcional ao valor da tensão. A divisão Diretamente aqui, proporcional, né? diretamente proporcional, né? A proporcionalidade aqui entre as duas resistências, né, de 3 vezes um valor da outra, foi mantida aqui na distribuição de tensão, de 3 vezes também.
Ok? Então, às vezes, a gente não precisa fazer esses cálculos aqui para chegar nessa conclusão. Tá? Só fazendo análise a gente vai conseguir perceber os indícios que o circuito dá para a gente. Ok? Mas isso aí é com treinamento, só treinando para poder visualizar esse tipo de informação. Tem uma questão aí que pergunta se é... Você conhece, se é inversamente proporcional? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. É a 6, né? É pela segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é aquela que a gente calcula a resistência pelas características do material, né? Letra Rho vezes a comprimento dividido pela seção dele, né? Pelo S. Então, a resistência, o R aqui, esse R aqui, ó, a resistência de um material é inversamente proporcional ao seu comprimento, ao L, comprimento é o L, tá? É o L. Então, imagina o seguinte, inversamente quer dizer o seguinte, se eu aumentar o L, se o L subir, o R tem que descer. Isso é inversamente. Mas veja aqui o seguinte, imaginem que eu tenho um determinado resistor aqui, que o Rho aqui, a resistividade é igual a 1, e o S aqui é igual a 1 também. Então, vai ser L vezes 1 dividido por 1. Então, vai ser L, né? Então, se eu aumentar o L, o R também vai subir. Vamos supor que eu coloquei um L aqui de 10. Vai ser 1 vezes 10 dividido por 1, igual a 10. Né? Se eu aumentar esse L aqui para 1000, vai ser 1 vezes 1000 dividido por 1. Então, vai dar 1000. Então, o L vai aumentar e o R vai aumentar também. Então, não é inversamente, é diretamente. Então, aqui está errado. Vamos lá para a próxima. A resistência é inversamente proporcional à área da sua seção transversal, ou seja, ao S, né? Ao S. Então, inversamente. Então, se o S aumenta, o R diminui. Beleza. Então, vamos lá, mesma coisa. Vamos considerar que o L aqui é igual a 10. Né? O L é igual a 10, o Rho aqui é resisttividade 1 e o S é igual a 1. Então, vai ser 1 vezes 10, dividido por 1, o R é igual a 10. Aí eu vou aumentar o S para 2. Tá? Para 2, vou passar ele para 2. Aí como vai ficar? 1 vezes 10, dividido por 2. 5. Então, eu aumentei o S, subia de 1 para 2, e o meu R, ele caiu de 10 para 5. Então, já achamos a resposta certa. A resistência, ela é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou seja, do S. Se eu aumentar aqui a área, eu diminuo a resistência. Então, aqui é a resposta correta. Ou seja, traduzindo, se eu pegar um cabo, quanto mais grosso ele for, né, conforme a área de seção maior, menor será a resistência. A resistência vai se diminuindo, né? Então, é por isso que os cabos mais grossos, eles têm uma resistência menor, tem uma capacidade de transmitir, de conduzir eletricidade maior, né? Com essa resistência menor, ele tem mais facilidade para conduzir eletricidade, porém ele é mais caro. Né? Economicamente ele é mais caro. Muito bem. Pessoal, por hoje é isso, tá? Aí eu vou deixar a próxima aula para vocês responderem exercícios, tanto dessa lista como das outras.
E se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei por aqui. Ok? Beleza, professor. Beleza? Ok, professor. Então, tá bom. Então, até a semana que vem. Semana que vem a gente faz uma revisãozinha, tá? Tragam dúvidas para revisão. Falou, professor. Boa noite. Tá beleza. Boa noite. Qualquer coisa, só me chamar aqui que eu vou estar aqui online, tá? Ei, professor, boa noite. Diga lá, Romildo. Pois é, a dúvida que eu tenho, professor, é que eu não estou sabendo, tipo, uma maneira mais fácil e prática de estar respondendo essas atividades, igual o senhor está fazendo aí, no próprio computador ou do celular mesmo. Aí eu estou convertendo ele num arquivo e colocando num pendrive para mim imprimir e tá praticando, entendeu? Daí então eu não consegui ainda nem te enviar as que eu já tenho respondido. Não precisa de enviar, não. Tá? Não Só precisa de praticar enviar. mesmo, né? É só para treinamento. Aí você treina aí, tenta fazer, tá? E aí você tiver alguma dúvida, aí a gente tenta tirar a dúvida aqui na aula, tá? Não precisa de me mandar, não. Não, tá ótimo, professor. Beleza. Tá bacana, Aí, então. Obrigado. Você tem calculadora? Então, dessa científica ainda não. Pois é, ela ajuda bastante, pessoal. Quem não tem calculadora ainda, tenta aí achar uma calculadora, porque, igual eu falei em umas aulas atrás aí, tem 2 formas de fazer o curso. Eu fiquei me segurando também sem calculadora até hoje, mas hoje não teve jeito não, viu? Eu tive que ir atrás de um. Tem 2 formas de fazer. Com a calculadora Achei um aqui no e sem. Riacho de 20 conto, mano. Riacho Por aí mesmo, não é caro não. Eu vou ter que comprar uma também, professor, e aprender a mexer nela também. Eu vejo você mexendo em uma facilidade danada e a gente acha que é uma dificuldade, mas é só praticar, a gente consegue. Tenta comprar dessa aqui, que essa aqui é a mais fácil de utilizar. E aí você usa ela aqui com a que eu tenho aqui, sabe? Aí, sim, né, é bem fácil de aplicar. Mas tem que ter calculadora, pessoal. Igual eu já falei, o pessoal que descobriu essas coisas aqui pra gente, lá em 1800 e alguma coisa, até antes, eles não tinham calculadora. Mas hoje a gente tem. Então, facilita a vida, né? A gente não precisa de copiar eles desse tanto, não. Tem um nome específico para essa calculadora aí, professor? É científica mesmo? Científica. Certo. Essa aqui fazendo propaganda aqui da marca, né? É a Cássio. Marca Cássio. Essa aqui é muito boa. Tá bom, vou até printar aqui que eu vou dar uma pesquisada amanhã, se eu